Isso. Então você entrou pro Kemuel, depois disso, viram você cantando, né? Você comentando. Isso, viu no Instagram, e aí eu fiquei lá um período de 2 anos. 2 anos. E aí quando eu saí, eu não tinha intenção de gravar nada solo. Não... Sério? Eu saí, falei, vou ficar na minha igreja local e eu quero ficar aqui, eu não vou fazer mais nada além disso. Então aí você saiu de São Paulo e voltou pro interior. Voltei para Pereira Barreto. E aí os meus pais, não, filha, eles foram assim muito incentivadores. Mas eu queria servir minha igreja local e eu tava feliz assim. E eu lembro que eu comentei com o Isaías, que foi quem gravou Seu Amor, que é a primeira música que eu gravei no meu canal. Comentei com ele que eu queria gravar uma música. Eu não tinha nem a música, o Isaías já tinha topado gravar comigo. E aí a gente gravou Seu Amor. Eu tinha 5 mil inscritos no canal, né, Ju? E a gente soltou a música. Até hoje, se você me perguntar como eu paguei Seu Amor, eu não sei. Ah, como você pagou o vídeo? Eu não faço ideia. Não tinha dinheiro. Caraca. Nenhum. Pra gravar vídeo, pra gravar áudio, pra nada. E aí o Senhor foi preparando pessoas que ofertaram na nossa vida. E a gente gravou Seu Amor em 2 semanas. Ele bateu 1 milhão de visualizações. 2 semanas? E a gente não tinha noção, assim, da proporção que ia tomar. E ele veio... A música veio num momento muito importante pra mim, né? E eu tava recém-saída da depressão. E aí gravei Seu Amor, que tinha muito a ver com o que Jesus estava falando comigo. E foi isso. E aí, a partir daí, a gente começou a gravar mais músicas. Mas esse processo de depressão ocasionou da vida na cidade, em São Paulo, sozinha? Uma frustração pelo ministério? Frustração pelo ministério mesmo. Quando eu saí do Kemuel, assim, o Senhor falou comigo em muitos sentidos, mas eu estava muito longe de Deus, assim. Eu estava muito longe do Senhor e totalmente perdida na minha identidade, não sabia quem eu era. E isso afetou a minha vida, assim, profundamente. Eu não comentava com os meus pais, porque eu tinha vergonha de falar isso para eles. E eu guardava para mim. Em vários momentos eu acordei com vontade de tirar minha vida. Vários momentos. Nossa. E aí, eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas quando eu vi que o negócio estava ruim mesmo, foi quando eu acordei um dia no quarto, falei, hoje é o meu último dia. E eu procurei objetos pontiagudos, assim, para tirar minha vida. E eu lembro de... Não falava pro Júnior, o Júnior já era meu namorado nessa época, não contava pra ninguém. E eu acordei e falei, hoje é o meu último dia. Entrei no quarto, procurei um objeto pontiagudo. Eu lembro que eu me acusava muito, sabe? Deu errado meu ministério, eu sou uma vergonha pros meus pais. Agora eu vou ter que ficar aqui em Pereira Barreto, nessa cidade. Culpava a cidade, como se Deus dependesse da cidade para fazer qualquer coisa na minha vida. E falei, hoje é o meu último dia. Aí o Espírito Santo falou, então faz uma última oração. E aí eu lembro que eu fiz uma última oração, foi assim, Deus, eu não sou feliz, eu não me orgulho de mim, eu não sei quem eu sou, estou perdida na minha identidade, mas eu quero voltar a ser feliz, então me dá uma segunda chance. E aí quando eu abri os meus olhos, eu estava na sala da casa dos meus pais, eu não lembro como eu fui para lá. Minha mãe fala que eu só cheguei pedindo ajuda. Caramba. E aí eu pedi ajuda, eles oraram por mim e eu fui liberta daquele sentimento naquele dia. Mas nisso sua família acompanhou essa depressão ou foi sozinha? Você estava sozinha? Minha. Só eu. Caraca. Fora do quarto você estava normal, sorridente. Sorridente, não contou também, né? Vivendo e não contava isso pra ninguém. Eu acho que o processo da minha cura começou quando eu expus isso pra minha família, né? Quando eu contei isso pra alguém. E se não fossem os meus pais que estiveram ali comigo nesse processo, não sei como é que teria sido isso mais pra frente, né? Eu não entendia muito bem porque eu tinha passado por aquilo, eu não tinha vontade de contar pra ninguém isso. Pra mim ia ser uma coisa que só ia ficar entre eu e os meus pais. Mas... Não fez terapia? Não cheguei a fazer. Eu tinha muito... Na verdade, tinha aquele negócio de... um tabu, né? Crente, fazendo terapia. Sim. Nasceu na igreja. Falta de Deus. Tudo é demônio, né? Falta de Deus, isso aí é... Tudo é pecado e demônio. Exatamente. E façam terapia, inclusive, é muito bom, importante. Depois eu fiz e foi importante para mim, mas nesse período eu não fiz. Mas você sente que a raiz do que te levou para isso foi a questão assim de você meio que fazer a coisa certa do jeito errado. É exatamente isso. A frustração e... Querer cumprir com um propósito daquilo que mais do formato... Exatamente. E aí o diabo me acusava muito disso, né? Eu olhava para trás e ficava... Eu fui uma mentira. Eu totalmente longe daquilo que o Senhor... Eu lembro que quando um pastor amigo nosso, ele chegou para mim, eu estava nesse período de transição, tinha acabado de compartilhar com os meus pais o que eu tinha passado e tudo. Ele chegou, Lude... Até hoje,
Até um período da sua vida você foi quem os seus pais queriam que você fosse. Até hoje você foi quem você queria ser. Mas eu vejo que Agora- Deus quer que você seja, a partir de agora, quem Ele quer que você Ele seja. quer. É. E foi E a a partir daquele identidade, momento. né, cara? Exatamente. Foi a Não tem. partir daquele momento que Deus restaurou a minha identidade. Começou um processo de restauração da minha identidade, de quem eu sou, o que eu nasci para fazer, para quem eu tô fazendo. E a saída desse momento de depressão foi instantânea ou você sente que foi um processo que... Eu sinto que foi instantâneo, sabia? Eu sinto que foi uma coisa que Deus tirou de mim, assim. Arrancou de mim, assim. Foi surreal isso. E eu não, como eu disse, não tinha intenção de contar para ninguém isso. E 9 meses depois, eu fui ministrar numa igreja lá na cidade do Júnior. E aí o Espírito Santo falou para eu contar no altar e eu não queria contar. Tava com vergonha de falar. Como que eu vou expor minha ferida para essas pessoas aqui que eu tô liderando em adoração? E aí eu lembro que no meu coração, assim, forte, conta. E aí eu falei. Contei, assim, meio de Por qualquer cima, jeito, né? com vergonha, e desci do altar. E aí, assim que eu desci do altar, um menino veio, trouxe uma lâmina, deu na minha mão. Falou, Na "Lodi", igreja? no fim do culto, deu na minha mão e falou, eu falei pra Deus que se ele não falasse comigo hoje, eu ia sair daqui e tirar minha vida. Então, obrigada por compartilhar seu Caramba, testemunho. velho. Então, a partir dali, eu lembro que aquele ano eu só contei o meu testemunho em todas as igrejas que eu fui. E vinham, tipo, pessoas de todas as idades, jovem, criança, idosos vinham e compartilhavam comigo, Lud, eu queria tirar minha vida, eu não tinha para quem contar, eu estava frustrado com o meu ministério, com o meu casamento. E aí, naquele ano, eu só falei sobre isso e eu entendi exatamente por que eu passei por tudo. As minhas feridas serão capazes de curar outras. E foi muito especial para mim, foi muito importante para mim esse período, esse processo. Graças a Deus. É muito louco, cara. É muito louco o jeito que Deus faz as coisas. A música do Rodolfo, né? Que das minhas feridas sai um poder pra curar. Exatamente isso. Que cada hora perdida, eu me lembro que não é pra parar até que a casa esteja cheia. Exatamente. Até que o teu isso. reino venha. É. E Deus é especialista, né, cara? Em levantar uns improváveis, né? Por mais que era filho de pastor, tinha tudo pra ali, um monte de coisa, tipo assim, os filhos pródigos da vida, né? E filho de pastor, eu tenho essa conversa com outros amigos meus que são pastores, né? A gente nasceu ouvindo falar de Deus. E sendo estabelecido como um padrão. Que Exato, e também a gente via as experiências dos nossos pais com Deus, mas a gente não vivia as nossas próprias experiências, né? Então a gente sempre ouviu, sempre viu, e eu falo que eu tive o meu encontro com Deus mesmo quando eu tinha 16 anos. Porque a gente não veio do mundo, então a gente não tem uma conversão. Mas qual foi o momento em que Deus entrou na tua vida de verdade, assim, sem você ouvir? Sem ser uma experiência de terceiros. Quando foi que ele fez parte da tua vida, assim? Então, o filho de pastor tem muito isso, né? De nascer ouvindo, Sim. mas a gente precisa ter um encontro com Deus em algum momento. Parece que quando você não tem essa experiência com Jesus, de alguma maneira ele te empurra para isso, em Exatamente. geral, com algum período em depressão. Não que ele faça você entrar numa depressão, Sim. mas parece que ele permite, ele dá a corda para você entrar nesse lugar até que Sim. você tenha a sua própria experiência com ele. E por muito tempo eu culpei terceiros, assim, pelo que eu vivi. Mas hoje eu falo muito nas minhas ministrações sobre escolhas. A gente tem escolhas, sabe? Eu tive líderes, eu tive pastores que me aconselharam e eu não ouvi. Então, eu escolhi muitas das coisas, eu escolhi muito dos caminhos que me levaram para esse lugar. Eu tive a opção de não escolher. Então, as consequências que eu vivi foram das minhas escolhas. Hoje eu entendo isso, que a partir do momento que eu obedeci os meus pais, obedeci os meus pastores, entendi que os meus líderes são autoridade espiritual sobre a minha vida, tudo mudou, assim, pra mim. O que a galera não entende é que a gente não está falando de uma obediência cega, né? Não, Uma obediência exatamente, infantil, exatamente. Incondicional. Exatamente. Né? É condicionada à palavra de Deus, é condicionada ao Espírito Santo. Exatamente. Ninguém está falando de um paternalismo. Né? Não. Quando você tem essa noção, você obedece e você colhe o fruto disso. E eu passei a amar a minha igreja local também. Eu ia perguntar sobre isso. Te faltava esse amor? Porque a diferença total, não tem jeito. Qualquer pessoa que vai falar por algum processo de transformação e processo de cura de identidade, cara, a forja através da igreja local disso é Minha vida absurdo. mudou, assim. Foi uma virada de chave quando eu passei a amar a minha igreja local, assim. Minha cabeça, tudo mudou.